Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um boletim de política internacional aqui do Café Sem Açúcar. E antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com quem gosta de economia, história, geopolítica. E o nosso tema de hoje surgiu a partir do comentário do Matheus, lá no vídeo de Comércio Internacional Brasileiro. Ele escreveu o seguinte: tenho visto que existe a previsão de, nos próximos anos, a dívida externa do Brasil equivaler a 100% do PIB. O que você pensa sobre isso? Essa pergunta é interessante porque ela toca em um dos temas mais importantes da economia brasileira atual. Mas antes de responder, a gente precisa esclarecer uma confusão que aparece com frequência. Quando alguém fala em dívida equivalente a 100% do PIB, normalmente mistura dois conceitos diferentes: o conceito de dívida externa e o conceito de dívida bruta do governo. E essa diferença muda completamente a análise. A dívida externa é aquilo que o Brasil, suas empresas, seus bancos e eventualmente o governo devem para credores estrangeiros. Já a dívida bruta é o total das obrigações do setor público brasileiro, principalmente títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Hoje, quando os economistas demonstram preocupação com o endividamento brasileiro, geralmente estão olhando para a dívida bruta, não para a dívida externa, e existe uma razão histórica para isso. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para a década de 1970. Naquele momento, o Brasil vivia o chamado milagre econômico. O crescimento ele era impressionante. Em alguns anos, a economia brasileira cresceu mais de 10%. O regime militar ele acreditava que o país tinha uma oportunidade histórica de acelerar sua industrialização e reduzir a sua dependência externa. Foi nesse contexto que surgiram os Planos Nacionais de Desenvolvimento. O primeiro PND, durante o governo Médici, ele focou em infraestrutura, transportes, integração territorial, mas foi o segundo PND, lançado durante o governo Geisel em 74, que representou uma das maiores apostas de desenvolvimento da história brasileira. A ideia era transformar o Brasil em uma potência industrial de grande porte. O governo ele decidiu investir pesadamente em setores considerados estratégicos: siderurgia, petroquímica, energia, mineração, telecomunicações, indústria pesada e indústria de bens de capital. Era um projeto de transformação nacional. Foi nesse período que ganhou força investimentos em Itaipu, na expansão da Petrobras, no Programa Nuclear Brasileiro, em grandes polos petroquímicos, diversas obras de infraestrutura espalhadas pelo país. E é importante reconhecer um fato: muitas dessas obras tiveram impactos positivos e duradouros. Grande parte da estrutura energética industrial brasileira nasceu naquele período. O problema ele não estava necessariamente nos projetos. O problema estava na forma que esses projetos foram financiados. Na década de 70, havia muito dinheiro disponível no sistema financeiro internacional. Tivemos os choques do petróleo, em 1973 e 79, que os países exportadores acumularam enormes quantidades de dólares e esses recursos ficaram conhecidos como petrodólares. Os grandes bancos americanos, europeus, eles precisavam emprestar esse dinheiro e países em desenvolvimento apareciam como clientes ideais. Aí você bota aí o Brasil, México, Argentina, Venezuela. Diversas economias passaram a captar recursos externos em larga escala. O crédito parecia abundante, os juros pareciam baixos e a percepção geral era de que o crescimento econômico resolveria qualquer problema no futuro. O Brasil entrou nessa onda. A dívida externa cresceu rapidamente ao longo dos anos 70, mas enquanto a economia crescia e os juros permaneciam relativamente baixos, poucos enxergavam um risco imediato. Foi então que aconteceu uma coisa que mudou completamente as regras do jogo. No final da década de 70, os Estados Unidos enfrentavam uma inflação extremamente elevada. O governo americano então decidiu agir. Em 1979, um cara chamado Paul Volcker assumiu a presidência do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, e tomou uma das decisões mais importantes da história da economia moderna. Esse Paul Volcker elevou drasticamente as taxas de juros americanas com o objetivo de derrotar a inflação. O resultado foi o chamado Volcker Shock,
os juros americanos dispararam. Em alguns momentos ultrapassaram 20% ao ano. Para os Estados Unidos foi uma política dura. Para os países altamente endividados em dólar, foi um terremoto. De repente, os empréstimos que haviam financiado os projetos lá dos anos 70 ficaram extremamente caros. A conta, naturalmente explodiu. E ao mesmo tempo, a economia mundial desacelerou. As exportações perderam força, então entravam menos dólares no país justamente quando eram mais necessários para ter dólares para pagar os credores. A situação ficou ainda pior lá em 1982, que naquele ano o México anunciou que não conseguiria honrar os seus compromissos financeiros. Aí o sistema financeiro internacional ele entrou em alerta. Os bancos passaram a restringir empréstimos para praticamente toda a América Latina, aquela fonte de dinheiro de petrodólar secou e o Brasil ficou preso em uma armadilha, porque ele precisava de dólar para pagar dívidas antigas, mas cada vez menos dólares estavam entrando no país. Começava então a crise da dívida latino-americana e para o Brasil foi, com certeza, muito devastadora. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida. O crescimento econômico praticamente desapareceu, a inflação disparou, a dívida tornou-se um problema permanente e o governo precisou negociar sucessivamente com credores internacionais. O país nessa brincadeira perdeu capacidade de investimento, empresas enfrentaram dificuldades, a renda da população ficou estagnada. Em muitos aspectos, foi o fim do sonho desenvolvimentista que foi construído lá nos anos 70. Essa experiência deixou uma marca profunda na elite econômica brasileira e explica por que até hoje existe tanta preocupação com o endividamento. Mas aqui está o ponto mais importante. O Brasil atualmente, o Brasil de hoje, ele não é o Brasil de 1982. O país possui mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. O nosso regime cambial ele é flutuante, não é mais fixo. O sistema financeiro ele é mais sólido. A maior parte da dívida pública está denominada em reais. Por isso, uma repetição exata daquela crise é extremamente improvável. Não existe atualmente uma vulnerabilidade externa comparável àquela dos anos 1980. Então, onde que está o problema? Na dívida bruta. Hoje, a nossa dívida bruta gira em torno de 80% do PIB, e alguns cenários apontam para uma aproximação de 100% ao longo da próxima década, caso a trajetória fiscal não seja corrigida. E é aqui que a preocupação aparece, porque dívida não é apenas um número, ela tem um custo, e esse custo são os juros. O Brasil ele possui uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Quando a dívida cresce, os gastos com juros também crescem. E quando os gastos com juros crescem, sobra menos dinheiro para praticamente todo o resto. Esse resto é infraestrutura, pesquisa, defesa, educação, investimentos estratégicos. Tudo passa a disputar espaço com o serviço da dívida. É por isso que uma dívida elevada, ela reduz a capacidade de ação de qualquer governo. Não importa se ele é de esquerda, de direita, de centro, a matemática ela acaba sendo a mesma. Existe ainda outro efeito, Quanto maior a dívida, maior tende a ser a percepção de risco. E quanto maior o risco percebido, maior o retorno exigido pelos investidores para continuar financiando o governo. Isso pode gerar um círculo complicado. Mais dívidas, mais juros, mais gasto com juros, mais necessidade de financiamento e, novamente, mais dívida. Então, respondendo diretamente para o Matheus, eu não vejo a dívida externa como a principal ameaça econômica brasileira atualmente. A situação, como a gente conversou aqui, ela é muito diferente daquela que levou à crise dos anos 1980. O tema que merece atenção é a trajetória da dívida bruta. Se ela continuar crescendo mais rápido que a economia, o país pode enfrentar anos de crescimento mais fraco, menor capacidade de investimento e um peso cada vez maior dos juros sobre as contas públicas. A história dos PNDs, do Volcker Choque, mostrou aí uma lição importante, que dívida pode financiar desenvolvimento, pode financiar industrialização, pode financiar grandes projetos nacionais, mas quando ela cresce sem controle ou quando o cenário internacional muda,
de forma repentina, a conta acaba chegando. E o Brasil já aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, escreva nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo boletim e até a próxima.